Bom dia, turma. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vértice da parábola. Bom, a parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima, como é nesse exemplo, ou para baixo. Quando ela tiver a concavidade voltada para cima, ela vai assumir um ponto de mínimo. Então, como assim, ó? Ela vem, decresce, atinge esse ponto de mínimo e volta a crescer, volta a subir. Esse ponto de mínimo, ele tem um nome e ele se chama vértice. Então, como qualquer ponto, ele possui coordenadas tanto no x quanto no y. E sabendo os valores dos coeficientes da nossa função, nós conseguimos calcular o valor das coordenadas do vértice, o x e o y do vértice. Então, sabendo o valor do a, do b e do c, da minha função do segundo grau, que são os coeficientes, eu consigo calcular o valor das coordenadas. Então, como que eu calculo? Fórmula para a gente decorar, hein? Como que eu calculo o valor do x do vértice? Menos b dividido por 2 vezes o a. Vou pegar o b, menos ele, o oposto dele, e dividir por 2 vezes o a. Como que eu vou calcular o y da parábola? Menos delta, vou calcular o valor do delta, e dividir por 4 vezes o a. Então, resolvendo isso, nós temos o valor desse ponto aqui, do x e do y dele. Uma curiosidade é o seguinte, quando eu tiver uma parábola que tenha duas raízes, né, que o delta for positivo, que o delta for um valor maior que zero, o x do meu vértice, ele está exatamente no meio das duas raízes. Ó, exatamente no meio. O que isso implica? Que dá para calcular esse x do vértice de outra maneira. Pega o valor do x1, soma com o valor do x2 e divide por 2. É igual achar o meio. Como que a gente pega o meio? Como que a gente encontra o meio de alguma coisa? Soma os extremos, os da ponta, e divide por 2. Então, por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse, por exemplo, 6, quanto que seria esse valor aqui? 2 mais 6 daria 8, dividido por 2, 4. Certo? Muito mais fácil do que eu ficar pegando b, dividindo por 2 vezes o a. Tudo bem? Mas isso só é possível quando a parábola tiver exatamente duas raízes. Bom, situações. Como eu disse, eu posso ter tanto a concavidade voltada para cima, quanto a concavidade voltada para baixo. Então, para baixo, a minha parábola atinge o ponto de mínimo, certo? E quando a concavidade for voltada para baixo, ela atinge um ponto de máximo. Então, de novo, concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Um exemplo aqui sobre o vértice. Dadas as seguintes funções, obtenha as coordenadas de seus vértices. Coloquei apenas uma função para tentar exemplificar. Então, eu tenho a função menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Eu quero saber as coordenadas do vértice da parábola. Então, eu quero saber isso daqui, ó. Quanto que vale o vértice? Só de olhar, eu sei que a concavidade, ela é voltada para baixo, porque o meu A é negativo. Então, eu quero saber quanto que vale esse ponto aqui. Então, como que eu calculo o x do vértice? Menos o B dividido por 2 vezes o A. Quanto que vale o B? O B vale 4. No lugar do B, eu vou colocar o 4. Dividido por 2 vezes o A. Quanto que vale o A? O A vale menos 1, ó. Então, 2 vezes o menos 1. Como que vai ficar isso? Vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes o menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aqui tá feito direto, mas vamos acompanhar. Vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos na divisão dá mais. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a coordenada do x do vértice vale 2. Vamos calcular agora o y do vértice. Então, vai ser menos delta dividido por 4 vezes o a. Quanto que vale o delta? Eu tenho que calcular. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quanto que vale o b? O b vale 4. Menos 4 vezes o a. O a vale menos 1 e o c vale 5. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1,
4 vezes 5, 20. Menos com menos vai dar mais. 16 mais 20, 36. Então, no lugar do delta aqui, ó, eu vou colocar o 36. Tudo isso dividido por 4 vezes o A. O A vale menos 1. Então, vai ficar menos 36 dividido por 4 vezes o menos 1, menos 4. Menos com menos vai dar mais. E 36 dividido por 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, significa que a coordenada do y do meu vértice vale 9. Então, quem que é esse pontinho aqui, ó? O x vale 2, o y vale 9. Então, é o vértice da parábola.